Olá, eu sou o Anderson. E eu sou o Vitor. Iniciamos agora a apresentação do nosso trabalho de conclusão do curso de Engenharia Elétrica. Nossos sinceros cumprimentos ao avaliador professor Gali e à nossa orientadora professora Edna. E o tema do nosso trabalho é o protótipo de uma bengala eletrônica. Bom, falando aí sobre o objetivo do trabalho, quando a gente foi escolher o tema, a gente queria de alguma forma ajudar alguém. E a gente escolheu ajudar um deficiente visual, trazendo aí para ele uma melhor mobilidade, trazer mais inclusão, mais bem-estar e também segurança. E pensando nisso, foi desenvolvido o protótipo de uma bengala eletrônica que é capaz de identificar obstáculos e alertar o usuário com bips e vibrações. E como ela utiliza uma fonte de alimentação com bateria 9 volts, foi pensado um meio para não deixar o usuário na mão, que foi o módulo Bluetooth avisando via smartphone o nível de bateria. Desculpa. Já na primeira parte do referencial teórico, a gente foi tentar entender como é definido o que é deficiência visual e como que é acessibilidade e orientação aqui no Brasil. Lá na parte de deficiência, né, a gente classificou ali o que é definido pela lei e o que é definido pela Organização Mundial da Saúde. Pela lei aqui no Brasil, é definido uma pessoa com deficiência quando ela tem algum impedimento, alguma dificuldade física, mental, intelectual ou sensorial. Ou seja, algo que traga para ela mais dificuldade do que para outra pessoa. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, é definida uma pessoa com deficiência quando ela se enquadra em uma das 3 áreas que eles categorizam como problemas de funcionalidade humana. Essas 3 áreas são a alteração das estruturas e funções corporais, limitações e restrição à participação. Quando a pessoa se enquadra em uma ou em todas elas, já para a OMS é classificado como uma pessoa com deficiência. Já na parte de deficiência visual, né, é classificado como um deficiente visual desde a cegueira até a visão subnormal. A visão subnormal, a cegueira é a cegueira total, que a pessoa não enxerga nada, e ali na visão subnormal é quando tem um rebaixamento muito grande da visão. Ou seja, quando tipo, ela perde uma parte da visão. Não perde toda, mas uma parte bem significativa ali da visão. Já na parte de acessibilidade e orientação no Brasil, o deficiente visual ele tem respaldo pela norma NBR 9050, que foi criada aí pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o objetivo principal de garantir a possibilidade dessas pessoas ao acesso com segurança e autonomia em edificações, espaço público, alguns mobiliários, equipamentos urbanos, entre outras situações aí, de uma forma diminuindo a barreira social que essas pessoas têm com determinados lugares ou a determinados equipamentos. Bom, ainda falando sobre referencial teórico, essa segunda parte é uma parte mais técnica do nosso trabalho. A linguagem de programação C++ foi criada em 1985, passou por várias evoluções até 1990, que essa última criação aí, ela se tornou uma base. Além dos códigos que ela tem aí na linguagem C++, ela conta com os da linguagem C também. E essa variedade de códigos faz com que ela seja possível fazer programação em alto e baixo nível. Já o microcontrolador, ele é um mini computador dentro de um chip. Ele possui uma memória RAM para armazenar os dados e uma memória EPROM para armazenar os programas feitos. As entradas e as saídas podem ser digitais ou analógicas. E eles são utilizados em larga escala, como máquina de lavar, brinquedos e automação residencial. O Arduino ele é uma placa que funciona praticamente como uma eletrônica de apoio do microcontrolador, que é o seu coração ali, né? Proporcionando tudo que é necessário para usar esse microcontrolador. Nele tem fonte de alimentação, conectores de alimentação elétrica, entradas analógicas e as conexões digitais. Já o IDE é onde fica toda a parte de programação em C. É uma plataforma de desenvolvimento integrado dentro do Arduino, que você é capaz de colocar a sua programação, compilar e fazer os testes. O sensor ultrassônico ele funciona basicamente emitindo um pulso sonoro, né, de alta frequência ali, na velocidade do som. E aí, quando ele atinge um obstáculo, ele retorna como um eco. E esse tempo entre a ida do sinal e a volta como eco é que determina a distância do obstáculo até o sensor.
Já o Bluetooth é uma tecnologia através de passagem de dados via rádio, sem fio e de baixo consumo de energia. Ele possui padrões abertos, contendo toda a tecnologia, e a classificação de potência dele, a classificação 1 é de 100 metros a cobertura, a classificação 2 é 10 metros e a 3, 1 metro. O projeto Referência ele tem basicamente o mesmo objetivo que o nosso, que é melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com deficiência visual, né? Através do uso da bengala eletrônica. Só que, além das funções que ele já tem, o nosso tem um sistema sonoro, que é pelo buzzer, e também é possível identificar o nível de bateria do equipamento no celular através do módulo Bluetooth. Essa é basicamente a diferença. Na parte de metodologia, foram utilizados esses componentes elétricos. O primeiro componente utilizado foi o Arduino Uno, responsável pela interligação dos componentes. Para a alimentação do Arduino Uno, foi utilizada uma bateria 9 volts. Em seguida, utilizamos um sensor ultrassônico, que também é interligado com o Arduino, o sensor capaz de detectar o obstáculo. Para a parte de alerta, utilizamos o motor de vibração e o buzzer. O motor de vibração gera um alerta de vibração ao usuário, assim que detectar um obstáculo, e o buzzer gera um bip. Para a conexão via Bluetooth, utilizamos o módulo Bluetooth para realizar a comunicação entre o Arduino e o celular. Utilizamos o Arduino Bluetooth Controller, o aplicativo capaz do usuário poder identificar o nível de bateria. Potenciômetro utilizamos para ter uma variação de tensão com o objetivo de ver uma descarga de bateria. O pino central do potenciômetro foi ligado no A0, na entrada analógica do Arduino. A chave liga-desliga foi responsável para desligar o componente quando o usuário não estiver utilizando. E os cabos para interligações e jumpers. Na parte mecânica aí, a gente usou basicamente uma caixa de passagem, onde a gente acomodou ali a gente usou uma caixa de passagem para acomodar o Arduino e outra para acomodar o sensor ultrassônico. O eletroduto é a parte do corpo da bengala e também por onde a gente passa os fios que comunicam do sensor com o Arduino. A gente usou uma curva de PVC para servir como manopla da bengala ali no protótipo, as abraçadeiras e os elementos de fixação para deixar tudo no lugar aí. Foi basicamente essa parte mecânica aí do projeto. O princípio básico de funcionamento aí do protótipo, ele consiste em quando liga a bengala, ela tem o objetivo de detectar possíveis obstáculos, né, enviar o sinal de alarme. Quem detecta esse obstáculo é o sensor ultrassônico, que envia o sinal para o Arduino, né? Se houver obstáculo, ela envia o sinal para o buzzer e para o motor de vibração, que vão fazer a função deles de alertar. Se não houver obstáculos, a bengala volta lá para a missão dela, né, de detectar os obstáculos, e fica aí nesse ciclo até encontrar o obstáculo. Na parte de testes e ajustes, para ter a comprovação da bengala eletrônica, utilizamos alguns materiais para a detecção, como madeira, vidro, ferro e até parede de concreto. Nela, a gente foi visto o grau de confiabilidade da detecção e foi visto a maior distância e a menor distância que a bengala é capaz de detectar. Foram realizados testes para verificar o melhor ângulo de posicionamento do sensor ultrassônico e para identificar a necessidade de possíveis ajustes para manter o projeto seguro e confiável. E foi observado que o ângulo de 30 graus do suporte foi o melhor ângulo para a detecção de objeto, tendo maior confiabilidade e segurança para o usuário. Bom, com o protótipo da bengala eletrônica, tivemos bons resultados, trazendo mais confiabilidade e segurança para o usuário, muito mais do que teria com uma bengala manual comum. Ela alerta, né, através dos sinais sonoros, e também assim ela consegue evitar que ele tenha que esbarrar nas coisas, uma situação bem chata, esbarrar em pessoas, animais, tirando esse desconforto e trazendo também mais confiabilidade, mais segurança, né, com esses alertas, antes de encontrar o obstáculo. Ela também, a gente conseguiu, nossa ideia era ter um baixo custo, né, em relação ao que é encontrado no mercado. Hoje, com a bengala a bengala inteligente que é encontrada no mercado aí num preço de R$ 2.760,
O nosso protótipo ficou num valor aí de R$ 334,93. Então a gente acredita que a gente conseguiu aí diminuir bem esse valor. Um outro resultado positivo que o protótipo trouxe é a fácil portabilidade ao usuário. Ou seja, a bengala ela não há necessidade de cabos elétricos para sua alimentação. Utilizamos uma bateria. Com isso, o usuário ele pode utilizar ela em diversos locais. Trouxe também conhecimento interpessoal, na parte de conhecimento de deficiência, de acessibilidade, inclusão, e também trouxe conhecimento técnico, que é conhecimento de tecnologias, conhecimentos em componentes eletrônicos e as suas interligações. O último resultado positivo que o protótipo trouxe foi o uso eficiente da bateria, fazendo com que o usuário utilize a bateria de uma forma correta, pois tendo uma chave liga-desliga, o protótipo não fica ligado assim o tempo todo, somente quando o usuário for usar, e também com o uso do aplicativo, o usuário consegue identificar os níveis de bateria, fazendo que a troca da bateria seja feita somente quando for necessário. Bom, para fazer a comunicação aí entre o Bluetooth e a bengala é só ligar aqui, ativar o Bluetooth do celular, puxar o aplicativo aqui, entrar, abrir o aplicativo, Arduino Bluetooth Controller, ele já está conectando, conectou, abre o terminal para receber as informações. A gente vai simular agora como se eu estivesse descarregando a bateria através do potenciômetro. Ó. E aí ele vai mandando que está descarregando. Aí aparece todas as mensagens aí. Esse aqui é o protótipo. Ele constitui de duas caixas de ligação. A primeira caixa é maior. Ela tem o botão liga e desliga. Tem o buzzer e tem o potenciômetro. A parte do Arduino fica tudo aqui dentro. A parte inferior é a parte do sensor ultrassônico. As duas caixas são fixadas com dois suportes. Tem um suporte articulado e o outro suporte é uma abraçadeira fixa. O cabeamento é passado por dentro do tubo que interliga até essa caixa de baixo. Aqui você liga e aí você vê a parte de cima aqui é um tubo PVC onde o usuário vai poder pegá-lo. Esse é o protótipo.